Fala galera, seja muito bem-vindo ao Negscast. Essa que é a segunda temporada, não sei qual episódio é esse, mas eu sei que você está acompanhando. Esse Negscast que vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. E eu quero já aproveitar e pedir licença para te acompanhar. Talvez você esteja indo para o trabalho, para a faculdade, para a escola, ouvindo o Negscast. Muito obrigado por isso. E, por favor, não deixe de comentar no final o que você achou desse episódio que vai ser incrível. E hoje eu tenho aqui alguém do qual eu tenho muito carinho, admiração e a nossa amizade é longa, mas longa mesmo. Eu tentei fazer as contas aqui de quanto tempo de amizade e eu vou falar que passa de 10 para que ninguém consiga fazer conta aqui da nossa idade. Mas você estava no meu aniversário de 15 anos. Então, exatamente. Foi por isso então passou bastante. Foi a partir daí que eu comecei a calcular, porque eu conheço a Esther quando ela tinha 14 anos, 13 para 14 anos, e eu participei do aniversário dela de 15 anos. Então, nós temos muita história, muita coisa, a gente já vivenciou junto, já viu junto, e viver o que nós estamos vivendo, o que eu e minha família estamos vivendo ao lado dela e junto com a família dela, para mim é uma honra. Esther, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada, que alegria estar aqui. Obrigada a você e a recíproca é toda verdadeira. Muito bom. E só para título de curiosidade, nós temos um amigo em comum, esse amigo em comum se chama João Paulo Luque, e o João Paulo, provavelmente em algum momento ele vai assistir esse podcast, e ele foi o responsável em me convidar para participar de uma célula, um pequeno grupo, um GC como nós conhecemos hoje. E eu fui nesse GC. Esse GC acontecia na casa desse meu melhor amigo que estava saindo comigo uma balada para um rolê. Talvez eu estou confessando aqui de algo que você não sabia, mas aquele dia o João Paulo, que era o anfitrião, inclusive, desse GC... Olha só, meu anfitrião, que maravilha. Estava indo para o rolê comigo. E aí ele falou o seguinte, ele me fez uma proposta, um convite, falou... eu tenho uma reunião na minha casa e a gente vai para lá primeiro, participa dessa reunião e depois de lá a gente sai. Chegando nessa reunião, nada mais era do que um GC, uma célula. E chegando nessa célula, quem era a líder da célula? Esther Lara Galina, com 14 anos de idade. Esther Lara ainda, né? Esther Lara, exatamente. Esther Lara, com 14 anos de idade. E aí... eu pensando aqui... Bem tranquila, né? Não, super. Não acreditava que você tinha 14 anos só. E a partir dali a gente desenvolveu uma amizade. Verdade. Quase que uma irmandade, né? Verdade. A Bíblia diz que nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo passa a se tornar um irmão. Então, eu tenho a Esther realmente como uma irmã mais nova, que a minha irmã mais nova é minha pastora também. Não sei se você sabe disso. É uma história muito longa, né? Louco, É uma coisa muito louca confuso. Que só Deus consegue proporcionar uma coisa dessa. Então, só a título de curiosidade, a minha primeira líder de célula foi a Esther. Lara. Um bom discípulo, né, gente? Deu certo. Deu pouco certo. de trabalho. Ia pra balada às vezes, né? Pegava umas menininhas, mas no fim deu tudo certo. Deus é bom, né? Deus é bom. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Senhor. Então, se você que está nos ouvindo tava ruim para você, se teve jeito para mim, vai ter jeito. Tem jeito para você também. Então, mais uma vez, Esther, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito edificado com esse podcast, com a Esther, que tem a sua formação em psicologia. Outro detalhe, eu dava carona para a Esther ir para a faculdade dela de psicologia e já coloquei a minha vida em risco, inclusive, quando a Esther estava aprendendo a dirigir, eu era o cobaia que estava indo do lado, a pedido do pastor Daniel Pai, para acompanhá-la até a faculdade, porque a Esther estava aprendendo a dirigir. Sempre fui uma boa motorista, isso você precisa confessar. E aí, um homem de muita oração, né? Claro. Porque para estar do lado, só pode ser isso. Muito bem, então, vem com a gente nesse episódio do Negscast, que vai ser incrível. Provavelmente você está ouvindo, vendo esse podcast na segunda-feira, que é o dia que lança. E na segunda-feira acaba sendo aquele dia onde a gente acaba organizando a nossa vida para tentar minimamente ali ter uma vida organizada durante a semana, né? Ou pelo menos deveria a gente organizar a nossa vida ali. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Esther, você como psicóloga, é a respeito de algo que tem tomado, eu acredito, de uma forma muito
quase que agressiva, algo chamado ansiedade. E eu gostaria de saber, a partir de uma visão de uma psicóloga, quais são as causas da ansiedade e principalmente para essa geração muito nova sofrendo de algo que é a ansiedade. Primeiro, quando a gente fala a respeito da ansiedade, a gente tem que entender a raiz dessa ansiedade e que nem toda ansiedade ela é igual, né? Então, rapidamente, pensando sobre esse assunto, a gente primeiro pode falar de um transtorno de ansiedade. Ok. Nós chamamos de TAG, que seria o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, a partir do momento que você é diagnosticado com ele, quais são as causas que levam alguém a ter um transtorno? E aí, quando eu digo transtorno, a gente pode abrir esse leque, não pensando só no transtorno de ansiedade, mas a gente pode pensar em qualquer outro transtorno. Bipolaridade, depressão, um TDAH, qualquer outro transtorno. Nós falamos que as causas elas são multifatoriais. Isto é, não tem como elencarmos apenas uma causa que leve um indivíduo a ter um transtorno. Então, temos um histórico de vida, né? Então, a depender de como foi a história dessa pessoa. Nós temos aí outro fator genético. Então, os transtornos, eles têm uma carga genética muito alta. Interessante. Então, se o meu pai, se a minha mãe, se familiares, a gente tem transtornos com uma carga genética altíssima, por exemplo, como uma bipolaridade. É uma carga genética alta. Depressão também, a ansiedade também da mesma forma. Além de um ambiente que te leve a isso, tem um fator que é químico, ele é orgânico, né? Assim como a minha mãe teve câncer, a minha avó teve câncer, eu posso ter câncer, os transtornos também da mesma forma. A gente está falando de algo biológico, químico. Nós temos também um fator, por exemplo, de um trauma. Então, muitas pessoas às vezes pensam, eu estou ansioso. Muitos pacientes chegam relatando, Esther, eu estou nessa crise de ansiedade, estou tendo uma crise de ansiedade porque eu estou no período de vestibular, por exemplo. E aí eu entro numa crise de ansiedade. Não. Talvez esse período, ele foi como que um fator desencadeante, que desencadeou essa ansiedade. Mas esse transtorno, ele já estava lá. Provavelmente, por exemplo, o transtorno de ansiedade, desde a infância a gente percebe aspectos. Então, isso é um primeiro aspecto, um transtorno, né? Que é multifatorial. Nós podemos ver também pessoas que elas não têm um transtorno, mas elas têm uma ansiedade que talvez é algo espiritual. E a gente não pode descartar não isso podemos. de forma alguma. A Bíblia combate a ansiedade. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque quando nós falamos de um transtorno de ansiedade, é importante a gente entender que o transtorno, nós estamos falando de algo químico. Logo, como que a gente resolve algo químico? Com uma medicação. E toda ansiedade, ela precisa ter uma intervenção de uma medicação? A gente não conseguiria fazer um tratamento... Daria para fazer um tratamento sem o uso medicamentoso, mas tudo depende do grau que esse paciente está. Né? Se estamos, por exemplo, um dos critérios, estamos tendo crises de ansiedade, logo precisamos de uma intervenção medicamentosa. E quais são as características, assim, puxa, eu acho que nem toda pessoa consegue se autodiagnosticar, eu digo no sentido de chegar à conclusão que tem ansiedade. Tem muita gente nos ouvindo agora. Quais são as características que você poderia falar assim, olha, acende a luz amarela aí de alerta, porque isso daqui pode ocasionar nisso, pode desembocar nisso? O carro-chefe da ansiedade é um pensamento muito acelerado. Né? Então, a pessoa ela não consegue lidar com aquele acelero de pensamentos. Então, é como se fosse uma aceleração mesmo desses pensamentos. E esses pensamentos tão acelerados, preocupados, né? Com medo do amanhã, com medo do hoje. As pessoas falam muito que a ansiedade é um excesso de futuro, né? Sim, sim. Mas é muito simplista a gente falar que a ansiedade é isso. Fala excesso de futuro para ansiedade e para depressão. Excesso de passado. Excesso de passado. Mas é muito simplista a gente falar isso, porque não é só isso. Mas envolve isso também, um excesso de futuro. Então, esse pensamento que não consegue se conter. Isso começa a te dar reações físicas, fisiológicas. Então,
É muito comum um paciente que ele vai parar no hospital achando que ele está tendo um ataque cardíaco, por exemplo. Tá. Porque esse aperto no peito constante. Então, a ansiedade, basicamente, para a gente resumir aqui, algo que é muito forte na ansiedade, você começa a respirar de maneira errada. Se a gente fizer um exercício aqui de 1 minuto e eu falar para você ter uma hiperventilação, que seria nós ficarmos... Não vou fazer isso por conta do tempo, mas é um exercício bem legal para quem quiser fazer em casa. Você cronometra aí 1 minuto e você fica... Sem parar durante 1 minuto. Sem parar durante 1 minuto, com uma hiperventilação. Ao final, como você se sente? Você vai sentir taquicardia, provavelmente sudorese, você vai sentir o seu corpo ali com um suor excessivo e você começa a se sentir muito mal. É o que a ansiedade faz no corpo. Tá. É exatamente isso. Então, o que nós precisamos fazer com esse cérebro? Nós precisamos oxigenar corretamente esse cérebro. Por isso que aprender a respirar corretamente ajuda muito o ansioso. Nossa, que interessante. Né? A gente fala com crianças de maneira mais pedagógica, mas eu gosto de falar com adulto também para a gente não esquecer. Cheira a flor e assopra a vela. Então, mas esse assoprar, ele precisa ser lento. Então, eu sempre falo, faça em 3 tempos, por exemplo, né? Tá. Sentiu a dor no peito, sentiu que os pensamentos estão ali, um exercício como esse. Um exercício como esse ajuda. Existem outros, né? Como, por exemplo, essa questão dos pensamentos. Você anotar o que você está pensando e questionar. Tá. É uma técnica que nós utilizamos muito, porque nós queremos acreditar nos nossos pensamentos quando, na grande verdade, a maioria deles não são confiáveis. Né? Então, são algumas das técnicas e, claro, que o auxílio psicoterápico, então, procurar um auxílio de terapia e, muitas vezes, o auxílio medicamentoso. Aí a gente precisa atrelar isso para um êxito. E qual que é o risco, assim, de alguém que vive com ansiedade? Alguém que, por exemplo, inicia uma tarefa e não conclui, ou, por exemplo, é muito ansioso ao ponto de antecipar as coisas e ter uma frustração maior. Quais são os relatos que você escuta de pessoas que, por muitos anos, sofreu de ansiedade e acabou desembocando assim Normalmente, na falta, né, de o alguma coisa? ansioso, principalmente quem tem um transtorno de ansiedade, e vale falarmos aqui, abrir um parênteses, somos o país no mundo hoje mais ansioso. Uau. O país que mais tem diagnósticos de ansiedade é o Brasil. Está em primeiro lugar no ranking. Primeiro lugar. Fecha parênteses. Vale falar que... Esqueci a pergunta que você me fez. A respeito da causa da ansiedade, né? Então, por exemplo, puxa, sofri anos com ansiedade. O que pode gerar, né? Exatamente. Pode gerar. O que a gente mais, que você vê muito, é um sentimento de insuficiência. Então, a autoestima dessa pessoa, ela começa a ser muito afetada. Justamente por isso que você falou. Eu começo a fazer algo, eu não consigo concluir. Tá. Eu sempre estou preocupado com o dia de amanhã. Logo, eu não consigo executar bem as minhas tarefas do hoje. Então, uma técnica que a gente utiliza muito também na terapia cognitiva é o aqui e agora. Nós precisamos o mindfulness, que é uma técnica muito poderosa do aqui e agora, dessa percepção do ambiente, é toda uma técnica que envolve isso, ele fala muito isso, né? Você trazer para esse mundo presente, para o que eu estou fazendo agora. Tá. Então, a autoestima é muito afetada dessa pessoa, né? Ela se sente o tempo todo insuficiente. E uma segunda grande coisa que a gente pode ver, Nego, é porque a pessoa que ela tem um transtorno e ela não trata, e aí fica um grande alerta para todo mundo, é que as comorbidades começam a se atrelar. Né? Isso a gente precisa se alarmar para isso. Isso ia ser a minha próxima pergunta, porque poucas pessoas correlacionam ansiedade com alimentação também, né? E tem muito a ver, né? Muito, muito. Por exemplo, você está falando de alimentação. Uma das comorbidades da ansiedade é o transtorno alimentar. Então, vamos supor, desde a minha infância eu me vejo ansiosa. Normalmente, quando você começa a ouvir os relatos, você ouve, quando eu tinha uma apresentação na escola, que eu tinha que ir lá na frente apresentar, eu começava a suar, eu começava a passar mal, eu ficava muito mal, eu começava a chorar muito. Você já começa a ver. No dia que eu ia fazer prova, eu ficava muito mal.
ficava muito nervoso e tal. Você já começa a perceber. Isso não foi tratado. Os anos foram passando, né? Aqui a gente tem um público muito jovem nos ouvindo. Esse público, você tem que pensar que você tem 20 hoje, daqui 20 anos você vai ter 40. Provavelmente você vai estar dentro de uma empresa, ou você vai ser um empresário. Ou até nem consegue chegar nesse Talvez nível nem devido consiga. a... Exatamente. Você vai ter que lidar com pressões na vida adulta cada vez mais intensas. A vida sempre vai nos apresentando intensidades, Sim. né, nas nossas demandas. Não tratado, outros transtornos vão se atrelando. Então, por exemplo, hoje nós somos um país extremamente obeso. O Brasil está migrando muito quando a gente fala, né? Eu tenho estudado, tem sido uma especialização que eu tenho feito essa questão dos transtornos alimentares, e é muito difícil a gente ver que muitos, a base sempre é, em sua grande maioria, ansiedade, que não foi tratada, entende? Por exemplo, outra coisa, quando a gente fala de fobias sociais, uma ansiedade que não foi tratada. E quais são as fobias sociais? Assim, só para a galera conseguir se conectar e entender. Fobia social, basicamente, é aquela pessoa que ela não consegue mais estar no meio de muitas pessoas. Então, o convívio social dela começa a ser extremamente afetado. Ela chega em um local que tem muita gente, ela começa a ter essas crises de ansiedade. Tá. Mas essa crise de ansiedade é muito proveniente de um ambiente que tem muitas pessoas, de um ambiente onde ela sabe que ela vai ter que se comunicar, ela vai ter que entrar em contato com outras pessoas, e isso acaba desestabilizando ela. E aí você mencionou que existe várias causas, né, que vai desembocar numa crise de ansiedade e tal. A crise de ansiedade, ela tem cura uma vez que você trata ela, você nunca mais vai ter, ou você vai ter que depender sempre de, talvez, de medicamento ou de terapia, ou não? Você consegue se ver livre disso? Quando a gente fala em transtorno, a gente não fala em cura. Tá. E eu sei que esse é um aspecto muito sensível, né? Porque e é até mesmo conflitante para nós que cremos em Cristo Jesus, porque nós cremos na cura, né? Então, obviamente, em Cristo eu creio na cura. Mas, naturalmente falando, agora trazendo cientificamente, não existe cura para transtornos. O que nós acreditamos na ciência é que existe remissão. O que seria isso? Nós vemos pessoas, por exemplo, que relatam: ah, eu tive depressão lá no ano de 2010. Eu ouço muito isso. E eu fui curado, eu não tenho mais. A grande questão é, talvez essa pessoa pode ter sido curada. Quem sou eu para questionar aí o poder de Deus? Mas a grande maioria dos casos não é cura, é remissão. O que significa isso? Que talvez em algum momento pode haver um fator desencadeante que faça isso voltar. Tá. Por Como isso, se tivesse incubado ali. Exatamente. Por isso a importância do processo terapêutico, porque o nosso último estágio antes de um paciente receber alta no processo terapêutico é aquilo que nós chamamos de prevenção de recaídas. Tá. Então, nós vamos entender quais são os gatilhos, os fatores desencadeantes que levam você a isso. E entendendo que talvez em algum momento da sua vida, vamos supor, você tem que lidar com um luto. Você perdeu alguém que você ama muito. Pode ser um fator desencadeante para você voltar a esse ciclo depressivo. Entendi. E aí é o momento de alerta para você falar, talvez eu preciso voltar para terapia. Talvez eu preciso passar como psiquiatra. É melhor eu voltar para um acompanhamento. A depender do transtorno, porque a gente teria que olhar transtorno a transtorno, mas, por exemplo, uma ansiedade que a gente está falando aqui, a pessoa não precisa necessariamente tomar uma medicação o resto da vida. Né? Muitos pacientes, ele vai fazer um tratamento por um tempo, mas o padrão ouro que nós chamamos hoje na psiquiatria é medicamento mais terapia. E as pessoas sempre querem negociar uma parte. Sim, sem dúvida. A terapia, ela vai te focar no quê? Não tem como tratarmos o ansioso e vermos efetividade sem exercício físico. Precisamos de, no mínimo, 4 vezes na semana, exercício de 40 minutos de alta intensidade. E tem gente que quer correr disso daí, né? Exatamente. Aí a gente não quer tomar medicamento o resto da vida, mas não quer fazer exercício físico. Precisamos de uma diminuição de doce, de cafeína. Vai anotando aí, galera. Porque Vai quando anotando. a gente fala em ansiedade, a gente fala aí em ter um controle aí nessas questões da alimentação. Então,
Eu preciso, por exemplo, de ter ambientes saudáveis para mim. Aí eu estou num relacionamento que é abusivo, aí eu vivo brigando dentro de casa. Então, perceba, tomar ou não tomar uma medicação para o resto da vida vai depender das respostas que eu estou disposto a dar. Entendi. Entende? Está muito atrelado a isso também. Nossa, você falando, tá me vendo aqui, eu tô me vendo em algumas situações e vindo várias coisas na minha mente também. Porque a quantidade de pessoas, muitos jovens falando dessa crise, né? E aí também tem tudo muito a ver, porque não quer cuidar do corpo. Um princípio da mordomia muito mal feito ali, uma questão de alimentação muito mal feita, uma vida extremamente sedentária, presa nisso daqui, smartphone. Outro fator terrível. A quantidade de entretenimento absurdo. E aí eu tô falando disso, inclusive, dentro da vida da igreja. Não tô falando de pessoas desconexas, eu tô falando dentro da vida da igreja. Então, quanto isso é sério, né? Enquanto a gente está falando de algo extremamente sério, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que não vão cumprir o propósito de Deus na sua totalidade. Exatamente. Por conta de coisas que aparentemente são simples. Exatamente. Então, isso me entristece. Olhando para a nossa geração, de pessoas que são extremamente capacitadas, que você olha e fala, cara, essa pessoa é tão incrível, né? Que falta só disciplina para que ela possa minimamente ali desenvolver a totalidade daquilo que Deus tem para ela. E por outro lado também, eu queria falar sobre um outro transtorno, me corrija se eu estiver errado, que está sendo falado, está na boca de todo mundo e pelo que eu percebo, parece que todo mundo tem TDAH. TDAH. Não, todo mundo se acha e se diagnosticou, né? Tipo assim, não, eu tenho essa parada, não é possível. Me falta memória. Não, eu tenho TDAH. Perdi um ônibus. Não, tenho TDAH. Perdi o celular. Tenho TDAH. Todo mundo se coloca dentro desse quadro aí. E é algo muito sério pra gente se falar assim de forma banal. É uma parada que é séria. Talvez trazendo hoje de forma mais à tona, porque você tem mais tecnologia para chegar a diagnosticar, mas é algo muito sério. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito, para a galera entender a respeito do TDAH e quanto isso é sério. Bom, o que é o TDAH, né? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando nós falamos em TDAH, nós falamos de dois grandes grupos dentro do TDAH. Nós temos o TDAH tipo desatento, alguns chamam de TDA apenas, que seria transtorno de déficit de atenção, e temos o TDAH, que é o misto, que é a pessoa que ela tem a desatenção e também a hiperatividade. Hoje, a melhor maneira de se falar é TDAH tipo desatento, né? Muita gente fala TDA, não é errado, mas hoje a gente usa mais essa nomenclatura dentro da ciência. É muito complicado mesmo, porque a gente tem visto muito isso. E, na grande verdade, eu acho que às vezes se tornou até mais fácil a gente jogar para cima ali como se fosse uma grande desculpa aquilo para é o que nós estamos falando. Que eu tenho. Para eu não resolver algumas coisas que eu preciso resolver na minha vida. Você matou a charada. Então, a ciência já fala muito do uso da tecnologia como um grande inimigo para a nossa atenção, né? Então, é claro que um jovem que consome um nível abusivo, excessivo de mídias sociais, ele dorme grudado no celular, ele acorda grudado no celular, ele não pratica um exercício físico, ele come tudo errado. Ele vai cumprir, talvez, uma presa fácil ali para isso. Uma presa fácil para achar que ele tem um TDAH, né? Mas o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isto é, ele se difere de um transtorno ansioso, por exemplo. Tá. Porque ele é um transtorno que nós podemos ver desde a infância. Os transtornos de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o autismo também, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, você vê eles muito latentes na infância. Na vida adulta também vão ter comprometimentos, mas desde a infância você vê isso de uma maneira muito forte. E, de fato, é um transtorno real. Eu acredito que, com o uso da tecnologia, isso talvez vai se aumentar. Não que
a tecnologia seja a causa, tá? Nada pode ser a causa de um transtorno. Ah, então essa criança tem autismo porque a mãe, na gravidez, fez alguma coisa. Não, né? Mas existe uma relação, sim, em alguns aspectos. Então, se você tem uma criança que consome já excessivamente as telas, como hoje nós temos muitas crianças nesse caso, obviamente ela vai ser uma candidata maior a isso vir de uma forma muito mais excessiva. E o TDAH, né? ele é desenvolvido, é isso? Não, Você ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, basicamente, a pessoa ela nasce com aquilo, mas nós podemos, de alguma forma, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha filha, que eu falo bastante disso como meio de ser mais didática, né? Então, nós temos as nossas 2 filhas que são adotivas, as 2 têm TDAH. A Ana veio aos 14 anos, então era muito difícil já tratar isso, porque já tinham outras comorbidades atreladas. A Duda veio com 2 aninhos, desde que ela chegou eu percebo. Entendeu? Eu já percebo muitas coisas. Com 5 anos iniciamos os testes, foi concluído que ela tinha, e agora com 9 a gente entrou com auxílio medicamentoso. Então, mas perceba, uma gestação com o uso de drogas agravou ainda mais o caso. Entendi. Né? Então, trouxe agravantes nisso. Né? Não que porque ela foi uma usuária ali no período gestacional, que é por isso que tem um TDAH, porque tem muitas outras crianças que não tiveram, mas isso pode agravar. Né? Entendi. Então, é muito sério você sair por aí falando, porque eu esqueci alguma coisa. Por exemplo, a questão da memória, do esquecimento, está muito atrelado com essa vida insana que nós temos hoje. A gente não dorme 8 horas regularmente à noite. A gente não entra num sono profundo. A gente dorme com televisão ligada, dorme com celular. Então, são coisas que vão agravando muito. E, muitas vezes, não é um TDAH. Então, quando a gente fala em um TDAH, o que eu deixaria aqui para a gente fechar isso? Você precisa fazer testes com um neuropsicólogo. É só assim que a gente diagnostica verdadeiramente um TDAH. Sim, não tem outro caminho. Exatamente. A gente precisa ver como que está esse processamento de memória. São muitos aspectos que precisam ser avaliados. Como que é a questão do raciocínio lógico, que muitas vezes é afetado no TDAH. A memória de curto tempo, a memória de maior espaço de tempo. São muitos aspectos que normalmente são de 8 a 10 sessões ali para você fazer todos esses testes. Né? E aí depois você pode passar com um psiquiatra ou um neuro que vai ver a necessidade de uma medicação. Tá. Né? Então, outra coisa que tem acontecido muito hoje. O Venvance, ele tá na boca de todo mundo hoje. É uma medicação própria para o TDAH. Grandes CEOs, empresários, médicos fazem uso de Venvance. Você sabe que os últimos estudos, eles têm dito da morte prematura de pessoas que tomam Venvance indiscriminadamente. A gente não tem noção dos efeitos disso a longo prazo. E eu digo quem toma sem ter um diagnóstico, né? Meu Deus. A pessoa que toma sem ter um diagnóstico. Porque o Venvance, ele te faz ficar uma máquina, né? Você todo mundo que toma fala que, nossa. Você produz. Só que a gente tem que pensar que o TDAH, ele precisa dessa reposição. Porque esse cérebro, de fato, ele tem falta de algumas questões. Um cérebro em funcionamento normal, não. Só pode ser um cérebro preguiçoso, talvez, ele Exatamente, precisar são ser hábitos. desenvolvido. Aí a gente precisa falar de um desenvolvimento de hábitos, né? O TDAH, muitas vezes, ele vai precisar, sim, de um auxílio medicamentoso, né? A gente teria muita coisa para falar dentro desse universo que é gigante do TDAH aí. Mas, basicamente, você precisa seguir uma rotina. É o desafio do TDAH, né? E você precisa de um processo terapêutico para te ajudar nisso. Precisa estar ao lado de pessoas que te forcem, que te ajudem a isso, né? Mais uma vez, o exercício físico, ele é um aliado da ciência, gente. Eu falo, nego, que Deus, ele é lindo, porque ele nos deixa medicamentos naturais, sabe? Ele nos deixou medicamentos naturais.
né? Ele nos deixou aí de uma forma tão natural o exercício físico. Vai fazer um cardio, meu amigo, de 40 minutos e vai ver como que você sai após esse cardio. E não vem me falar que você não tem tempo, porque se você pegar o seu celular, pegar lá no relatório de quantas horas você passa olhando ali as suas redes sociais Pois e é. vendo coisas inúteis, você vai achar 40 minutos aí no meio. Vai achar. Você vai achar 40 Dá minutos pra dar um aí. jeitinho. Se a gente dá, né? Ah, com certeza você vai achar. Todos vocês podem dar, acreditem. A ideia desse Negscast, desse bate-papo aqui, é despertar algo em você e para que eu oro realmente para que Deus comece a falar com você e você comece a ter uma posição diferente, tomar uma atitude diferente, sair da sua zona de conforto. Então, óbvio que a nossa ideia aqui em 30, 40 minutos não é estressar um assunto, mas é trazer aí luz para que você, então, tenha um caminho, possa começar a traçar um caminho. E eu teria muita coisa para perguntar para a Esther, mas eu quero fechar aqui o nosso assunto falando, já que você mencionou o B, a Duda, a Ana. Para quem não sabe, a Esther e o André são pais adotivos e eu acompanhei de perto, obviamente, todo o processo e sei pouco ali das dificuldades, dos desafios que acabam passando ali. Para você que não tem ideia, ou já viu a Esther em algum momento, ou é a sua primeira vez a conhecendo, a Ana está com quantos anos? 20 anos. E a Esther tem 30. Então, é uma mãe com uma diferença de 10 anos. Peculiar. Aí.